Então, continuando lá, pessoal, a gente vai falar um pouquinho agora sobre funções, né? Então, escolhi um determinado exercício, né, para a gente explanar um pouquinho sobre função. Então, no nosso exercício diz lá, a função demanda de um produto é dada por P igual a 10 menos X. Isso seria o preço do nosso produto, né? E a função custo, né, 20 mais X. Então, eu tenho já expressões, né, pré-definidas e a gente vai responder agora essas duas questões. Na letra A função receita e o preço que maximiza. Então, lógico, você quer ter a maior receita possível, por isso que você quer saber quanto você deve cobrar para ter essa receita. Só que primeiro a gente vai pensar lá, o que é receita? Veja que você tem duas funções, né? A função demanda e a função custo, né? Mas eu não tenho ainda a minha função receita. Então, o que seria a minha receita? A receita é exatamente o valor que eu vendo no meu produto, né, multiplicado por quantas unidades desse produto eu vendi. Como a gente comentou, que a gente está chamando aqui de demanda, que é a nossa função P, então eu tenho o meu P vezes X, onde X representa, né, a quantidade de unidades vendidas do meu produto aí. Então eu quero saber qual é a minha receita, vai ser o preço por quantas unidades eu vendi. No nosso exemplo, nós vamos ter lá 10 menos X, esse é o nosso preço, a nossa demanda, né? Vezes X. Aí eu vou obter minha função receita. Efetuando a multiplicação aqui, vai ser, lembrando que aqui se aplica distributivo, né? 10 vezes X e X. Então eu vou ter, só apagar aqui, 10x menos x ao quadrado. Então aqui a gente obteve uma função receita quadrática, uma função do segundo grau, né? Relembrando só rapidinho que você sabe já, mas não custa a gente lembrar, que essa função, né, tem como graficamente uma parábola, né? Então, e essa parábola tem a concavidade voltada para baixo, porque o sinal aqui do x ao quadrado é negativo, né? Então, ela vai ter um ponto de máximo. O que é esse ponto de máximo? É justamente o que a gente quer saber. Note que na letra A você tem lá a função receita, está respondido, né? 10x menos x ao quadrado. E agora ele quer saber o preço que maximiza. Então, é comum, nesses casos aqui, você utilizar exatamente aquele conhecimento sobre a função quadrática. Você vai lembrar lá de x vértice, y vértice. Então é essa expressão que a gente quer saber. Lembrando que isso é uma parábola, né? E que ela tem um determinado ponto lá em cima para um determinado valor de x aqui. E eu quero saber qual é esse ponto aqui, né? É isso que me interessa. Que deixa a função no maior valor possível. Então aqui para responder, a gente vai usar a expressão do x vértice menos b sobre 2a. Então essa é a expressão do x vértice. Eu não quero saber a outra, né, o y vértice. Para responder é necessário só calcular o preço que maximiza. Então nesse exemplo aqui, eu só preciso identificar quem é o meu b e quem é o meu a. Então relembrando, né, o nosso a é o termo que multiplica o x ao quadrado, o b é o termo que multiplica o valor de x. No nosso exemplo, nós temos lá b vale 10, o menos é da fórmula, então menos 10, né? Aqui é menos b sobre 2a. O a vale menos 1, que é justamente quem está aqui, ó, multiplicando x ao quadrado. Então, 2 vezes menos 1. Então, aqui vai ficar 10 divididos por 2, porque menos com menos dá mais. E 10 dividido por 2 é 5. Então, esse seria o preço que você deveria vender para maximizar a tua receita. Note que a gente está falando da função receita. Então, aqui a gente conseguiu responder a nossa letra A. A gente tem mais um item nessa questão da função, né? Que é a nossa letra B, ó. A função lucro e o preço que maximiza o lucro. É lógico que você quer ter o maior lucro possível. Essa é a ideia. Então, o que é lucro? Ó, veja que nós estamos falando de outra função agora.
Então, lógico, quando você tem a tua receita, né, obviamente você arrecadou um determinado valor. Se você tira tudo aquilo que você gastou, né, o valor resultante é o nosso lucro. Então, lucro, escrevendo aqui na linguagem de função, nada mais é do que receita menos custo. Né? Mas o que é receita? Ah, a função receita a gente já determinou ela. Na nossa letra A, ó, aqui eu tenho a função receita. E o meu custo? Ah, o custo foi fornecido no enunciado do exercício. Então, eu tenho já essas outras duas funções que vão compor a nossa função lucro. Então, meu lucro vai ser a receita, 10x menos x ao quadrado, menos o meu custo. Quem é o meu custo? 20 mais x. Agora, organizando essa função, você vai ficar com 10x menos x quadrado, menos 20, né? Menos x. Colocando aqui só para ficar mais prático, aqui eu tenho menos x quadrado, aqui eu tenho 10x menos x mais 9x e menos 20. Então, aqui nós temos a nossa funçãozinha lucro. Então, meu lucro é dado por menos x quadrado mais 9x menos 20. E ele pergunta a mesma situação, ó, a função lucro, que a gente acabou de determinar, né, e o preço que vai maximizar o lucro, onde o lucro vai ser o maior possível. Utiliza exatamente o mesmo raciocínio para determinar o x vértice. É a mesma expressão, só que agora nós estamos falando de outra função, que é a função lucro. Então, nesse caso, a função lucro vai ser dada por menos b, ou seja, menos 9, divididos por 2a. E o a vale menos 1 também, que vai resultar em 9 divididos por 2, 4,5. Esse seria o valor que vai maximizar o nosso lucro. Tranquilo, pessoal?